Já vou avisando, tá? O Power Ranking dessa semana tem de tudo. Integrante novo no top 10, time que ganhou e não subiu, time que perdeu Eu e não sei como funciona, tá? Isso aqui. Não sei. Vou assistir pela primeira vez agora. não desceu, e também a posição mais polêmica da história desse quadro. Para refrescar sua memória, vamos colocar na tela os 10 melhores times do Brasil pós 15ª rodada do Brasileirão. Os critérios Caralho, você já que sabe muito loucura é bem, essa, viado? né? Campo, bola e momento vivido pelos times. E a gente então roda a página para conhecer os 10 piores times do Brasil. E sem mais delongas, vamos agora pro top 10 dessa semana. Quem aparece pela primeiríssima vez aqui no nosso top 10 é o Vasco da Gama. E assim, eu de verdade achei que demoraria muito mais para que isso fosse acontecer. Eu queria falar do Vasco aqui no nosso quadro, só que fora de campo o time tava uma bagunça, agora começa a se ajustar, e dentro de campo não mostrava absolutamente nada. Quer dizer que agora o Vasco tá jogando futebol de encher os olhos? Não, pelo menos eu não vejo dessa forma, mas esse grupo de jogadores vem mostrando nesse recorte recente que vai lutar por todo e qualquer ponto. Acho que a grande virada de chave foi a goleada para cima do São Paulo por 4-1 em São Januário, e aí então, nos jogos seguintes, principalmente aquele contra o Botafogo, a virada de chave foi mais mental, né? O Botafogo teve as melhores chances da partida, o Léo Jardim também fez boas intervenções, só que aí então, quando o Arthur Jorge coloca uma trinca de volantes e chama o Vasco para dentro, o Vasco vai e consegue de fato chegar ao gol de empate. Contra o Fortaleza, o João Ricardo teve... Não conheço o canal, não sei se é vascaíno, não conheço. Apareceu pra mim no sugerido do YouTube, canal, tipo assim, até então nunca tinha pingado ali nas opções, e aí eu cliquei assim pra ver do que se tratava, eu falei, caralho, acho que dá pra ser um conteúdo pra live. E aí estamos fazendo um teste aqui pra ver qual vai, né? Boas participações no início da partida, só que o Vasco mesmo assim não se desesperou, algo que aconteceu muitas vezes no decorrer dessa temporada. E aí então, depois da expulsão do jogador do Fortaleza, o João Ricardo não conseguiu segurar o ímpeto do Vasco, que ganhou por 2-0 e soma mais 3 pontos. Até que, fora de casa, onde sempre foi uma grande dificuldade pro Vasco desde a temporada passada, e em 2024 o time vinha de 6 jogos com 6 derrotas no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Internacional e vence, eleva o moral desse time para enfrentar justamente o Corinthians, um confronto de certa forma considerado direto, em que o Vasco, tirando a oportunidade com o Matheus Bidu e também a defesaça do Léo Jardim numa falta do Igor Coronado, o Vasco não sofreu tanto e assim comandou as ações do jogo e foi coroado com um golaço absurdo do Sforza para de fato confirmar esse bom momento. E no meio de tantas coisas boas sobre o Vasco da Gama, ainda tem a chegada simplesmente do Felipe Coutinho, que promete mudar o Acho que eu tô entendendo a lógica dele pra fazer o bagulho. time de patamar. Flamengo e Fortaleza foi um jogo de 2 tempos completamente distintos. Mas antes da gente falar no detalhe sobre essa partida, eu já aproveito para revelar que o Flamengo cai 2 colocações no nosso ranking e é o 5º dessa semana, enquanto o Fortaleza não sobe nem desce, segue em 7º. Ok, não porque o Fortaleza fez um jogo ruim, tá? Acho que o Fortaleza fez, aliás, um bom segundo tempo, mas Flamengo 5º, filho. o primeiro foi um domínio completo e absoluto do Flamengo, que teve quase 70% de posse de bola. Foram 13 finalizações, o número de gols esperados que superou foi 1.42, mas o Flamengo não conseguiu chegar ao segundo gol, porque hoje, pelo menos na minha opinião, o Fortaleza tem o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O João Ricardo é um animal entre as traves, e das diversas intervenções que ele fez nessa partida, eu vou lembrar de uma específica no primeiro tempo, ali por volta dos 30 minutos, logo depois de uma defesa que ele faz, o Gerson pega um tilambaço de fora da área e ele defende meio no susto, meio no peito, um reflexo absurdo para manter o placar ali, naquele momento 1-0 pro Fortaleza, que não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo, um total de 0 finalizações, 0 no alvo, 0 gols esperados, mas chega ao gol num vacilo, acho que dá para dizer, né, um gol contra do lateral direito do Wesley, que recentemente inclusive renovou o seu contrato, acabou tendo um azar aí, e de cabeça, eu tenho a teoria de que todo gol contra é golaço, e pra mim esse gol do Wesley, se você for pensar pela perspectiva do atacante, é um golaço, né, a bola raspa na cabeça dele e vence o Rossi. Muito se falou também, a gente agora já entrando nas polêmicas desse primeiro tempo, muito se falou sobre o empurrão nas costas do Wesley, de fato houve um contato, mas eu não acho que foi o suficiente, enfim, para que o jogador do Flamengo ficasse completamente desequilibrado. Acho uma jogada normal, futebol é um esporte de contato, e aí então também foi falado sobre o pênalti marcado no Pedro, e pra mim, assim, estão fazendo um alvoroço por conta de um pênalti muito claro, pra mim o pênalti... Pô, pelo amor de Deus.
Aí chutou. Aí chutou o balde. Muito claro que tu chutou o balde, velho. Que é isso, porra? Absurdo, deveria ter sido sim marcado em campo e também revisado pelo VAR. O VAR fez bem em manter a marcação do pênalti. Estão viralizando alguns ângulos ali que deixam dúvidas, mas é muito claro que o Pedro é tocado dentro da grande área, falta dentro da grande área, pênalti a favor do Flamengo, muito bem convertido pelo Pedro, que é o artilheiro da competição. Agora, a gente precisa falar de um segundo tempo em que o Flamengo sentiu muito cansaço, né? Eu acho que é um cansaço que já vem desde a partida contra o Cuiabá, 1-1 no Maracanã. Foi uma decepção, né? Um tropeço do Flamengo no Maracanã, e muito por conta do cansaço, o Flamengo nessa partida contra o Fortaleza cedeu muitos espaços. E a gente também, claro, precisa falar sobre o bom trabalho do Juan Pablo Vojvoda, que mesmo sem mexer nas peças, ele consegue mexer no time do Fortaleza, que volta muito mais compacto para o segundo tempo e consegue explorar esses espaços deixados pelo Flamengo. Não à toa, o Pochettino numa descida pelo lado esquerdo consegue encontrar o Lucero completamente livre dentro da grande área do Flamengo, e claro que o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro não ia perder essa oportunidade. O Fortaleza, por mais que não tenha subido no nosso ranking, vem em uma ascensão muito clara na temporada, e assim, não é de hoje, né, que a gente vem falando aqui que esse Fortaleza chegou pra ficar, seja pra brigar por Libertadores, por título, não do Brasileirão talvez, mas algum título internacional. É um time muito forte, de um coletivo muito bem definido, que até mesmo depois de um primeiro tempo ruim, sabe muito bem o que tá fazendo dentro de campo, e por isso, contra o Flamengo, conseguiu vencer. O que já era uma suspeita acabou se confirmando nessa última semana. O Juventude é o melhor time entre os gaúchos, no quesito bola jogada mesmo. Se a gente for comparar o elenco do Juventude com Grêmio e Inter, não dá nem graça, né? Mas hoje, dentre esses três times, o único que tem um coletivo de fato é a equipe do Roger Machado. A gente pode pegar também não. Se tu for botar aí pra avaliar legal, forte dos últimos 5 jogos e encontrar uma belíssima vitória de virada pra cima do Flamengo no Alfredo Jaconi, com direito a uma atuação monumental do Rossi, talvez a melhor dele com a camisa do Flamengo até aqui, mas mesmo assim não foi o suficiente para evitar a vitória do Juventude, que também nesse recorte tem um 3-0 acachapante contra o Grêmio, mais uma vez no Alfredo Jaconi, onde o Juventude simplesmente tá invicto nesse Brasileirão. São 7 partidas com 5 vitórias. Mano, será que o Juventude vai botar o Inter pra ralar da Copa do Brasil, mano? O Grêmio empatou o primeiro jogo em 0-0 contra o Operário e, se eu não me engano, define a vaga amanhã. Porra, você ter que vencer o Operário é muito mais fácil do que você ter que vencer e por 2 gols o Juventude, né, mano? Que é o caso do Inter, não? E outros 2 empates. E mais recentemente, para de fato confirmar essa soberania no estado, um 2-1 contra o Internacional na Copa do Brasil, e melhor ainda, jogando fora de casa, em uma partida em que, se não fosse o goleiro Antony e a falta de eficácia do time do Juventude, que a gente vem batendo nessa tecla semana sim, semana também, esse 2-1 poderia ter sido até um 3 ou até mesmo um 4-1 para cima do time do Eduardo Cudê, que depois dessa partida inclusive foi mandado embora. Importantíssimo que essa vitória, aliás, tenha sido fora de casa. E por quê? Porque no recorte do Campeonato Brasileiro, o Juventude simplesmente ainda não conseguiu vencer longe do Alfredo Jaconi. A gente espera, claro, que essa vitória no Beira-Rio tenha sido a virada de chave para esse time, que tem que, assim, a gente tem que aplaudir de pé o que vem fazendo o Roger Machado e esse grupo de jogadores. É uma temporada de gente grande, de um time que acabou de subir da Série B. Desde o início do Campeonato Brasileiro, só 2 times... até aqui ele não falou nenhum absurdo, não. Pra mim, o absurdo que ele falou foi o do pênalti muito claro em cima do Pedro. Esse pra mim foi absurdo. Mas fora isso, tá maneiro. Jogaram mais vezes do que o Red Bull Bragantino, o que naturalmente quer dizer que a equipe do Pedro Caixinha tá entre as que menos descansa desde o início do Brasileirão. Importante a gente ressaltar que essa semana tudo isso foi diferente, até porque a partida que eles tinham contra o Internacional foi adiada por conta do jogo entre Juventude e o Colorado na Copa do Brasil, então uma semana livre de treinamentos, importantíssimo pro planejamento e principalmente pro retorno de alguns jogadores que são fundamentais
mais pro esquema do Pedro Caixinha. O Andrés Hurtado estava servindo a seleção venezuelana na Copa América e volta, assim como o Matheus Fernandes, mas esse especificamente estava se recuperando de uma lesão na coxa. Esses dois caras voltam, além do Elinho, que tinha recebido o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão então contra o São Paulo, jogador que foi desfalque importantíssimo, é o principal jogador do Red Bull Bragantino, vive sua temporada com maior número de participação em gols na carreira, ou seja, é importantíssimo ter esses três caras de volta, um trio de muito peso. Ao que parece, a agente do Claudinho confirmou que ele fechou com o Flamengo e se despede amanhã do Zenit. Eu acho uma contratação pica. Mas, viado, tipo assim, pô, vai parecer absurdo o que eu tô falando aqui, tá? Não tem problema. Eu acho que o Flamengo chegou num ponto que, tipo assim, antes, quando o Flamengo tava na transição de um time que tava ali na média e passou a ser um time que tava acima dos demais, toda a contratação impactava e você já ficava tipo assim, caralho, o Flamengo tá contratando. Agora, mano, o Flamengo chegou num patamar, num nível que, tipo assim, claro que o elenco é importante, mas jogar simultaneamente ali, só vão poder jogar 11. Claro que ter uma opção como o Claudinho no elenco é foda. Mas, porra, não impacta tanto pra mim, assim, quando eu vou avaliar o time do Flamengo. Porque, mano, tipo, primeiro, existe a possibilidade dele ser reserva, tá ligado? Vou repetir. Existe a possibilidade. Ainda assim, eu acho que ele vai jogar pra ser titular. Ele sendo titular, provavelmente ele tira a vaga de outro jogador que é bom, que é titular no Flamengo. Então, acaba que pro elenco é uma opção muito interessante, mas eu acho que pro time titular, assim, acaba não mudando tanta coisa como quando o Flamengo estava na transição de um time que estava na média para um time muito pica, que é o que é hoje, entendeu? Então, não impacta tanto como impactaria se fosse para outro time. Acho que deu para entender, né? Mas a missão desses caras é bem ingrata, não só deles, como de todo o elenco do Red Bull Bragantino. Simplesmente enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, onde o time do Fernando Seabra tá 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, vocês sabem melhor do que eu. E claro, a gente também não pode deixar de olhar para a campanha do Bragantino fora de casa, o que deixa essa partida ainda mais difícil. 25% de aproveitamento, uma única vitória, e essa vitória justamente contra o Grêmio do Renato Gaúcho, que é um dos piores times do Brasil. Quer dizer que o jogo vai ser fácil pro Cruzeiro e muito difícil pro Bragantino? Não, não quer dizer, mas pelo menos na minha opinião, o Cruzeiro é o favorito. Por mais que fosse muito fácil elogiar o Cruzeiro nesse Brasileirão, tinha um único ponto que ainda perturbava o torcedor. O desempenho, mas principalmente os resultados do time do Fernando Seabra fora de casa. A gente lembra que antes dessa vitória contra o Grêmio por 2-0, uma vitória bem convincente, que inclusive eu fiz uma análise completinha e vou deixar aqui no card pra vocês, mas antes dessa vitória eram 8 jogos longe do Mineirão com uma única vitória, e essa vitória foi contra o Atlético Goianiense, que é simplesmente o pior mandante do Campeonato Brasileiro. E para um time que vai receber reforços e sonha, e não é um sonho tão distante não, tá? Sonha com uma vaga na Libertadores da América, esse time precisava vencer fora de casa. Claro que jogando em... Me perguntaram essa porra esse dia na live, acho que foi anteontem, se eu não me engano, eu falei, pra mim, ele perguntou, pô, tu acha que dá pro Cruzeiro brigar pra se classificar pra Libertadores? Eu não acho que dê, não, acho que ele vai. Acho que a briga do Cruzeiro é essa, entendeu? O Cruzeiro não vai brigar na parte de baixo. Pra mim vai ficar ali entre os 9 primeiros com certa tranquilidade. E se tiver entre os 9 primeiros com certa tranquilidade, a briga, o que ele vai tentar pegar é subir um pouquinho mais pra estar ali na Libertadores. Então acho que a briga do Cruzeiro é essa, entendeu? Caso a gente viu, né, o que o Cruzeiro é capaz contra o Corinthians, um 3-0, uma vitória cachapante em ritmo de treino, com destaque coletivo e brilhantismo individual de alguns jogadores, Matheus Pereira, Álvaro Barreal, enfim, esse time precisava de uma atuação muito forte fora de casa e conseguiu contra um Grêmio que, assim, eu sei, não tá bem das pernas, mas o Cruzeiro fora de casa não conseguiu mostrar nada, até contra adversários talvez até piores do que o Grêmio. E aí sim a gente precisa destacar sobre essa partida especificamente alguns jogadores. O primeiro deles é o Anderson, que faz uma defesa no início do jogo que mudaria completamente o patamar se ele tivesse sofrido aquele gol. Talvez o Grêmio se enchesse de confiança, o Cruzeiro já pesasse um pouquinho pelas últimas atuações fora de casa, mas fato é que o Anderson faz uma defesa absurda, a linha de defesa foi ótima
O vídeo dele se passa com uma musiquinha naquele climinha de música de FIFA, tá ligado? Do Cruzeiro, mas o grande destaque pra mim, além do Arthur Gomes que fez um golaço, foi o Álvaro Barreal. Já tinha marcado um gol contra o Corinthians, deu uma assistência pro Ramiro, assim, digna de manual. E papo reto, mano, papo reto. O Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil, ainda vai ter essa situação de, tipo assim, ter mais tempo de descanso, de pegar outros times desfalcados. Verdade. Participou muito também no momento... Ah, mano, acho que briga pelo título, não. Pelo título, não. Acho que vai pra Libertadores. Mas pelo título, esse ano, acho que não. Sem bola. O Matheus Pereira não teve o melhor jogo tecnicamente falando, isso é bem verdade, mas ele também foi muito importante em movimentações, inclusive no lance do gol do Arthur Gomes, é ele que dá o bote. Não é tanto a dele marcar, mas a gente viu o Matheus Pereira se entregando demais. O Cruzeiro, assim, é muito fácil elogiar, como eu tava falando, e não tem jeito. Se continuar ganhando dentro de casa, onde tá 100% no Mineirão, e vencer jogos fora de casa, dá pra sonhar. A gente falou sobre a vaga com a Libertadores, mas quem sabe, os reforços, o Cruzeiro, o encaixado, a gente sabe do tamanho desse clube. Acho que dá pra sonhar com muita coisa em 2024. Olha aí. Eu tô pra te falar que o Bahia não jogou mal contra o Palmeiras, tá? Sai derrotado por 2-0 do Allianz Parque, mas acho que a grande derrota desse time nessa partida especificamente foi a falta de eficácia assustadora. E aqui eu não tô Falei isso aqui na live também. falando do gol perdido pelo Jean Lucas, que acho que é algo inexplicável, né? O gol mais perdido desse Campeonato Brasileiro. E não tô deixando também claro de elogiar as boas intervenções do Everton, que foi muito bem de fato na partida. Mas eu achei que os jogadores do Bahia, de certa forma, consagraram o goleiro do Palmeiras, tinham que ter feito um trabalho muito melhor. Algo que sim, eles conseguiram fazer contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Detalhe que até essa derrota do Atlético Paranaense, o Furacão só tinha perdido uma única vez jogando em casa nessa temporada. A segunda derrota foi imposta por um Bahia do Rogério Ceni, que optou por poupar 3 jogadores. Tu acha que o Fluminense salva? A gente vai debater o Fluminense aqui ainda. Importantíssimos, Tassiano, Everton Ribeiro e também o Caio Alexandre. Everton Ribeiro e Caio Alexandre já vinham de uma sequência de mais de 20 jogos, dentre eles vários, se não todos, como titular. E o detalhe aí é que essa falta de eficácia apresentada contra o Palmeiras, logo aos 20 minutos praticamente a parada já parecia resolvida, né? Um 2-0 com destaque muito grande pro primeiro gol do Bahia, uma jogada de pé em pé, construída, e a gente lembra, sem Caio Alexandre e também Everton Ribeiro, 2 articuladores, óbvio que isso fica muito mais difícil. No segundo tempo, o Atlético avançou suas linhas, conseguiu de fato sufocar. Aí então o Marcos Felipe mais uma vez mostrando porque hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, apesar de ter sofrido... Pepe no gigante, cadê a campanha pra ele vir? Pô, mano, eu vi lá que o Vasco fez a proposta pra ele, que ele aceitou... Ele avisou as partes, né? Que aceitava... negociar, só que a família dele convenceu ele de que por causa da violência não é a melhor ideia. Porra, meu amigo, vai tomar no cu, né, cara? Vai tomar no cu, filho. Fala pra mim, pô. Quanto segurança que ele quer lá na casa dele? Bota a rapaziada pra ficar lá na casa dele, diuturnamente, filho. Ele vai dormir, ele vai acordar, vai ter mais de 20 malucos lá na frente da porta da casa dele. Ele tá de desculpa esfarrapada pra tomar no cu dele. Ai, violência. Você é o Pepe, cara. Você é o Pepe, porra. Reclama. Ai, mas a violência... Porra, toma tenência, cara. Porra, melhor falar, mano, porra, eu tô de saco cheio, quero ficar aqui em casa fazendo porra nenhuma. Ah, desculpa melhor que essa aí da violência, mano. O gol é bem verdade, mas logo que o trio de titulares entra nesse time do Bahia, o Bahia consegue controlar um pouquinho mais o jogo fica mais afeição para esse time aí, que caminha a passos larguíssimos para fazer o melhor primeiro turno da sua história. Até hoje foi em 2019 com 31 pontos. Agora, nesse campeonato, em 2024, o Bahia já tem 30 pontos e mais alguns jogos até o final do primeiro turno. Ou seja, Bahia fecha o primeiro turno com 36, ou melhor, 37 pontos. 37 pontos. Clipa e me cobra. O Bahia fecha o primeiro turno com 37 pontos. E o papo tá dado. O Bahia, meus amigos, tá demais. Eu lembro depois de uma vitória contra o Cruzeiro, 2-0 pro São Paulo no Morumbi, que eu vim aqui e falei, olha, o São Paulo não vai subir no ranking porque, na minha opinião, o placar não reflete exatamente o que foi a partida. E agora, depois da derrota do São Paulo contra o Atlético Mineiro, eu venho aqui falar o contrário. O São Paulo não desce no nosso ranking pelo mesmo motivo. Eu acho que o placar não reflete exatamente o que foi o desempenho, a atuação do São Paulo na Arena MRV. A gente precisa falar sobre alguns momentos chaves da partida. O primeiro
primeiro deles, pra mim, o que foi uma falha do Rafael no gol do Vargas. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, mas assim, um goleiro do nível dele, eu esperava que ele conseguisse pelo menos espalmar essa bola pra fora ou até mesmo agarrar a falta. Eu sei que era uma falta do Hulk, uma falta muito forte, mas enfim, era a minha expectativa quando eu vi a falta ser cobrada. São Paulo vinha de 4 vitórias seguidas? Pô, mas eu acho que segunda é doideira, não? Se o Vasco ganhar o próximo jogo, ele vai estar em 4 vitórias seguidas também, pô. E nem por isso eu acho que tem que estar lá em cima. Claro que o Campeonato de São Paulo é melhor que o do Vasco, então tem o fator da soma, né? Mas, porra, eu acho que segunda é demais, mano. Poderia estar em quarto, quinto ali, não? Agora, a gente precisa falar também sobre o gol de empate do São Paulo, que vem no momento... Eu acho que o Galo foi melhor nos primeiros momentos da partida até fazer o gol. Depois o São Paulo tomou as rédeas da partida, chega ao gol de empate, poderia ter ampliado esse placar com 2 boas oportunidades do Ferreirinha que foram desperdiçadas, e aí sim, quando o São Paulo tá no seu melhor momento da partida, vem um banho de água fria gigantesco, e pra mim esse aí foi o grande ponto do jogo, tá? O ponto-chave dessa partida, que é um banho de água fria, e pra mim isso é uma vergonha. Gente, num campeonato brasileiro, em pleno 2024, com esse tanto de câmera, esse tanto de tecnologia, a gente precisa ter uma imagem conclusiva. E a minha sensação é que o VAR não conseguiu... Eu acho que teve toque na mão sim, tá ligado? Mas eu continuo defendendo o que eu defendo desde sempre na minha live. Eu acho que precisam melhorar a qualidade das imagens que eles entregam para que o público possa avaliar melhor cada lance que acontece, entendeu? Mano, é linha de impedimento, a imagem é uma merda. Dá pra ver se teve toque na mão, a imagem é uma merda. Nesse quesito eu acho que a gente ainda tá muito pra trás. Só que na minha visão teve um toque na mão. Só que eu não vou ficar aqui cravando nada, né? E anular o gol porque ele não teve uma imagem 100% clara que falasse a bola bateu ou não bateu na mão do Paulinho. Então eles foram pelo comodismo, já que o árbitro Marcelo de Lima Henrique deu o gol no campo, eles simplesmente mantiveram a decisão da arbitragem, o que pra mim, de novo, é uma vergonha. Agora, no segundo tempo... Isso não é comodismo, né? Isso aí é recomendação. Se não há, na visão de quem tiver no VAR, uma imagem conclusiva e clara sobre algo, você deve seguir com a decisão de campo, né? A decisão de campo deu o gol, então isso é recomendação, isso não é comodismo. Agora, é uma vergonha a gente não ter uma imagem conclusiva, né? É uma vergonha a gente, ter um frame de um impedimento ali que você tem que ficar assim ali olhando pro frame porque você não consegue ter uma clareza na imagem. Nesse caso não foi de impedimento, foi de toque de mão, mas enfim, a regra serve, né? Tipo assim, o intuito da fala serve. Teve a expulsão do Alan Franco, que eu acho que foi uma expulsão justa, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu, porque coletivamente estava muito forte, com uma ideia muito bem definida do Zubeldia, né? E até mesmo a gente lembra aqui que as principais oportunidades da segunda etapa foram do São Paulo. Uma pressão de saída de bola do Luiz Gustavo, ele finaliza de fora da área e aí então o Luciano não consegue completar pro fundo do gol. Pra mim o São Paulo foi bem, como eu disse, não cai no ranking por conta disso. O próximo jogo é contra o Grêmio, o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi com a força da sua torcida. O Grêmio muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro, então pra mim São Paulo retoma aí o caminho das vitórias com mais um bom jogo, uma boa atuação contra o Grêmio que a gente espera, porque é favoritaço. Chegou o momento então da gente revelar a posição mais polêmica desse ranking. O Botafogo, que é o líder do Brasileirão, é o terceiro lugar dessa semana. E eu explico, o campo e bola do Botafogo, pelo menos na minha opinião, estão deixando a desejar nesse recorte recente de partidas. Contra o Atlético Mineiro é bem verdade que até mesmo no 11 contra 11 o Botafogo já dava sinais de que venceria a partida, mas a gente não pode também deixar de falar que a expulsão condiciona o restante do jogo, claro, a favor do Botafogo. Mas a gente pode recapitular algumas outras partidas, como por exemplo contra o Vasco, que a gente até mesmo já falou nesse vídeo, né? O Botafogo chama demais seu adversário. Contra o Cuiabá, de novo, acho que o Botafogo não fez um bom jogo e isso se repetiu mais uma vez contra o Vitória. Bem verdade, a sequência de porrando todo mundo. Jogos de invencibilidade. Só que eu acho que, principalmente nesse jogo contra o Vitória, claro, a gente tem que colocar na conta também o campo muito pesado, mas eu sinto falta daquele Botafogo mais incisivo. É verdade, a gente também tem que falar sobre desfalques, mas eu acho que foi justamente quando
O Botafogo conseguiu encaixar melhor a sua marcação, que surgiram os principais lances da partida e, claro, o gol também que o Tietê vai muito bem, né? Aproveita ali o erro de passe do zagueiro e serve o Savarino. O Savarino que é um animal, né? E fez muita falta, acho que isso está muito claro. Volta da seleção venezuelana e marca 2 gols em 2 jogos pelo Botafogo. Botafogo que agora, como líder do Brasileirão, enfrenta o Palmeiras jogando em casa. E por mais que falem... Caralho, Botafogo e Palmeiras, líder versus vice-líder no Newton Santos de novo. Meu amigo, mano. Só mais um jogo que vale só 3 Bom pontos. conteúdo, não? A gente sabe maneiro, toda a carga emocional que essa partida carrega desde o ano passado e é uma partida de virada de chave. Eu não vejo nenhum favorito, sendo bem sincero mesmo. Talvez um ligeirinho favoritismo por jogar em casa, né? Aquela coisa de sempre. Mas assim, não é uma partida que vale 3 pontos, não. É um jogo que vale muito. Se o Botafogo vence, vira uma chave absurda. Se o Palmeiras vence, vira a chave pro outro lado. E claro, a gente não pode deixar de falar também que dependendo de como for a vitória, esse é aquele típico jogo que pode destruir o moral de qualquer um dos times. Chegou o momento então da gente falar sobre o primeiro colocado dessa semana, o Palmeiras de Abel Ferreira, que venceu mais uma no Campeonato Brasileiro e aliás, se a gente for pegar um recorte das últimas 10 rodadas do Brasileirão, a gente vai falar de um Palmeiras que tem 8 vitórias, um empate, que é bem verdade foi contra o Grêmio, mas pelas circunstâncias do jogo... Esse time do Palmeiras, você não vê um futebol vistoso, agora com o Estevão tá mais legal. Mas, tipo assim, o Palmeiras nunca é aquele time que tu para pra assistir porque ele tá, gostoso de ver. Só que ele sempre tá pirocando todo mundo. O Palmeiras vai lá, vence, 1-0. Aí, porra, jogo amarrado, sonolento, 2-1 Palmeiras. Sei lá o que, pegou um 2-0 ali em casa. Foi jogar fora, 1-0. Um gol num bate-rebate. Quando tu vê, o Palmeiras venceu todo mundo e tá sendo campeão de pelo menos uma coisa por ano. Um campeonato por ano, às vezes 2. Tipo, muito regular, entendeu? Um gostinho de vitória e uma única derrota nesse recorte de 10 partidas. Aí sim, uma derrota acachapante, um 3-0 pro Fortaleza, que venceu o Palmeiras com autoridade. Só que hoje, essa derrota especificamente parece muito mais com um acidente de percurso do que qualquer outra coisa. Até porque desde então o Palmeiras vem apresentando um bom nível de futebol. Vence o Corinthians por 2-0, um jogo que poderia ter sido até mesmo 3-4 se não fosse a expulsão do Rafael Veiga. E por mais que você me fale que o Corinthians tá mal, e de fato tá mal, a gente fala aqui semana sim, semana também, né? O clássico iguala os desiguais, mas nessa partida não foi o que aconteceu. O Bahia foi bem contra o Palmeiras, mas o Palmeiras superou. Acho que o Palmeiras foi melhor, principalmente no quesito eficácia, que é algo que assombra esse time desde a temporada passada, não à toa. Em 2023, dentre todos os 20 times do Brasileirão, o Palmeiras foi o time que mais desperdiçou chances claras, né? As grandes chances de gol. E aí, claro, fala do Rony. A eficácia nesse jogo especificamente, a gente tem que falar sobre o Estevão. Até viraliza uma imagem do Rogério Ceni falando que não dá pra marcar e de fato parece que não tem muito como marcar esse garoto mesmo, né? Ele arranca do campo de defesa em direção ao campo de ataque, dá um driblezinho curto no defensor do Bahia e mete uma bola assim no ângulo, na trinca, e é um golaço que o Estevão faz pra abrir o placar nesse jogo, que depois facilitou mais e apareceram mais espaços pro Palmeiras. E aí então a gente fala sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense, que foi uma partida muito difícil. O Atlético Goianiense veio pra se defender, o Wagner Mancini montou uma parede e conseguiu explorar os espaços que o Palmeiras já vem deixando. Essa imagem é muito pica, né, mano? Rogério Ceni virando pra trás depois do gol do Estevão. Porra, não dá pra marcar. É foda, Desde mano. a partida contra o Juventude, nesses contra-ataques o Palmeiras precisa ficar atento nessa transição defensiva. De qualquer forma, acho que o segundo tempo é avassalador do Palmeiras, né, que consegue definir a parada rapidinho, com a atuação do Gabriel Menino de gala, tá? Foram minutos especiais do Gabriel Menino. No segundo gol ele tem uma inversão perfeita e no terceiro gol, principalmente, eu acho que é a melhor forma do Gabriel Menino, né? Ele pressionando com vontade, com pegada, e aí sim deixa o Estevão cara a cara com o goleiro e o gol acaba saindo contra, né, do Alex Vinícius, o zagueiro do Atlético Goianiense. É um Palmeiras que agora enfrenta um Botafogo, de fato pela liderança do Campeonato Brasileiro. Eu já falei um pouquinho sobre esse jogo, pra mim não tem favorito, mas claro, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Depois, é claro, de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque já tá aí na sua tela o ranking consolidado. Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Bahia, Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza, Juventude, Bragantino e Vasco. Dado dos 10 melhores times do Brasil hoje. Mas como eu já expliquei um por um, bora rodar essa página pra gente conhecer então os 10 piores times do Brasil. Caralho, olha que loucura, viado. O Corinthians já estava na última posição e continua na última posição.
E o Fluminense tá em 18º. A mais acentuada, óbvio, é a do Internacional. Não só pelo que não vem jogando, mas também pela demissão do técnico Eduardo Cudê. Tá aí, tá explicadinho. Quaisquer dúvidas e reclamações, vocês já sabem o que fazer.